Você consegue imaginar um dia que teve 48 horas em vez de 24? Um dia em que o Sol literalmente parou no céu, desafiando todas as leis da física e da astronomia? Parece ficção científica, mas isso realmente aconteceu e está registrado não apenas na Bíblia, mas também em registros históricos de outras civilizações ao redor do mundo. Esta é a história de Josué, o sucessor de Moisés e do dia mais impossível da história humana. Um dia em que a própria rotação da Terra foi interrompida por uma oração. Um momento em que o Criador do universo alterou as leis cósmicas que ele mesmo havia estabelecido para dar vitória ao seu povo. Cientistas modernos tentam explicar este fenômeno há séculos. Teorias sobre meteoros, eclipses, refrações atmosféricas e anomalias gravitacionais foram propostas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente o que aconteceu naquele dia extraordinário em que Josué comandou os astros celestes. Prepare-se para descobrir não apenas os detalhes bíblicos deste milagre astronômico, mas também as evidências científicas e históricas que confirmam que algo verdadeiramente sobrenatural aconteceu. Vamos explorar os registros de civilizações antigas que documentaram este dia longo do outro lado do mundo, as implicações físicas de parar a rotação terrestre e como Deus protegeu toda a vida na Terra durante este milagre cósmico. Esta história vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre os limites entre o natural e o sobrenatural. Se você está pronto para ter sua mente expandida e sua fé fortalecida, continue assistindo até o final, porque o que você vai descobrir vai revolucionar sua compreensão do poder divino. E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta verdade científica e espiritual incrível. Você consegue imaginar um dia que teve 48 horas em vez de 24? Um dia em que o Sol literalmente parou no céu, desafiando todas as leis da física e da astronomia? Parece ficção científica, mas isso realmente aconteceu e está registrado não apenas na Bíblia, mas também em registros históricos de outras civilizações ao redor do mundo. Esta é a história de Josué, o sucessor de Moisés, e do dia mais impossível da história humana. Um dia em que a própria rotação da Terra foi interrompida por uma oração. Um momento em que o Criador do universo alterou as leis cósmicas que ele mesmo havia estabelecido para dar vitória ao seu povo. Cientistas modernos tentam explicar este fenômeno há séculos. Teorias sobre meteoros, eclipses, refrações atmosféricas e anomalias gravitacionais foram propostas. Mas nenhuma delas consegue explicar completamente o que aconteceu naquele dia extraordinário em que Josué comandou os astros celestes. Prepare-se para descobrir não apenas os detalhes bíblicos deste milagre astronômico, mas também as evidências científicas e históricas que confirmam que algo verdadeiramente sobrenatural aconteceu. Vamos explorar os registros de civilizações antigas que documentaram este dia longo do outro lado do mundo, as implicações físicas de parar a rotação terrestre e como Deus protegeu toda a vida na Terra durante este milagre cósmico. Esta história vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre os limites entre o natural e o sobrenatural. Se você está pronto para ter sua mente expandida e sua fé fortalecida, continue assistindo até o final, porque o que você vai descobrir vai revolucionar sua compreensão do poder divino. E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta verdade científica e espiritual incrível. A história começa 40 anos antes daquele dia impossível, quando um jovem guerreiro chamado Josué foi escolhido por Moisés para uma missão que mudaria o destino de uma nação inteira.
E imagine a pressão. Ser o sucessor do maior líder da história de Israel, o homem que havia dividido o Mar Vermelho, recebido os 10 mandamentos e guiado 2 milhões de pessoas pelo deserto durante 4 décadas. Josué não era apenas um soldado comum. Desde jovem, ele havia demonstrado uma fé inabalável e uma coragem que desafiava toda a lógica humana. Quando Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra prometida, apenas 2 voltaram com um relatório de fé: Josué e Calebe. Enquanto os outros 10 falavam de gigantes invencíveis e cidades fortificadas impossíveis de conquistar, Josué declarou: se o Senhor se agradar de nós, nos introduzirá nesta terra e nos dará esta terra que mana leite e mel. Mas a fé de Josué seria testada de formas que ele jamais imaginou. Após a morte de Moisés, Deus falou diretamente com ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Era uma ordem simples em palavras, mas impossível em termos práticos. O rio Jordão estava em época de cheia, transbordando suas margens. Suas águas turbulentas se estendiam por quilômetros, formando uma barreira natural impossível de atravessar com 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos, animais e todos os pertences de uma nação inteira. Não havia pontes, barcos suficientes ou qualquer tecnologia da época que pudesse resolver este problema logístico. Mas Josué havia aprendido algo fundamental durante seus anos servindo a Moisés. Quando Deus ordena, ele também provê o caminho. E assim como Moisés havia estendido sua vara sobre o Mar Vermelho, Josué comandou os sacerdotes a carregar a Arca da Aliança e pisarem nas águas do Jordão. O que aconteceu em seguida desafiou todas as leis da hidráulica. No momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água, ela parou de correr. A Bíblia registra: as águas que vinham de cima pararam e se levantaram num montão, muito longe, da cidade de Adã, e as que desciam ao mar da planície, ao mar salgado, faltaram de todo e foram cortadas. 2 milhões de pessoas atravessaram em terra seca um rio que momentos antes era intransponível. Mas atravessar o Jordão era apenas o primeiro desafio. Do outro lado os esperava a cidade de Jericó, considerada inexpugnável. Suas muralhas tinham mais de 8 metros de altura e 4 metros de espessura. Era uma fortaleza militar construída especificamente para resistir aos maiores exércitos da época. Os arqueólogos modernos confirmam que Jericó possuía um sistema de defesa duplo: uma muralha externa e outra interna, com fossos e torres de observação. Qualquer general experiente diria que seria necessário um cerco de meses, máquinas de guerra sofisticadas e milhares de baixas para conquistar tal cidade. Mas Deus tinha outros planos. Ele ordenou a Josué uma estratégia militar que jamais havia sido vista: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, marchar 7 vezes e gritar. Imagine a perplexidade dos soldados israelitas. Eles haviam se preparado para batalhas épicas, estratégias complexas, combates sangrentos. Em vez disso, foram ordenados a caminhar e gritar. Os habitantes de Jericó provavelmente riram do alto de suas muralhas, vendo aquela tática militar ridícula. Mas no 7º dia, quando os israelitas gritaram em uníssono, algo cientificamente impossível aconteceu. As muralhas de Jericó desabaram instantaneamente, como se uma força sísmica gigantesca tivesse atingido especificamente aquela cidade. Estudos modernos sugerem que as ondas sonoras sincronizadas podem ter criado uma frequência ressonante que desestabilizou a estrutura, mas mesmo essa explicação não consegue dar conta da precisão e intensidade do fenômeno.
A queda de Jericó enviou ondas de choque por toda a região de Canaã. Reis e comandantes militares, que antes consideravam os israelitas apenas um bando de nômades fugitivos, agora enfrentavam uma realidade aterrorizante. Este povo servia a um Deus que podia alterar as leis da natureza à vontade. Notícias se espalharam rapidamente. 5 reis amorreus, de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, formaram uma aliança militar desesperada. Eles sabiam que se não parassem Josué imediatamente, todas as suas cidades cairiam como dominós. A decisão foi atacar primeiro a cidade de Gibeon, que havia feito um tratado de paz com Israel. Era uma estratégia inteligente, forçar Josué a uma batalha em terreno desfavorável, longe de sua base, contra múltiplos inimigos simultaneamente. Quando os gibeonitas enviaram mensageiros urgentes pedindo ajuda, Josué enfrentou uma das decisões militares mais difíceis de sua carreira. A distância de Gilgal até Gibeon era considerável e chegar lá rapidamente com um exército inteiro parecia impossível. Mas Deus sussurrou ao coração de Josué: "Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti." Josué tomou uma decisão que mudaria a história. Marchou a noite inteira com seus guerreiros, cobrindo a distância em tempo recorde, e chegou a Gibeon quando os inimigos menos esperavam. O ataque surpresa foi devastador, mas esta era apenas a primeira parte de um dia que desafiaria as próprias leis do cosmos. O ataque surpresa de Josué sobre os 5 reis amorreus foi devastador. Seus guerreiros, que haviam marchado a noite inteira desde Gilgal, caíram sobre o acampamento inimigo como um furacão de bronze e ferro. A confusão foi total. Soldados acordando com gritos de guerra, comandantes tentando organizar defesas, improvisadas, reis fugindo em pânico, enquanto suas tropas eram massacradas. Mas o que começou como uma vitória tática rápida, logo se transformou em algo muito mais complexo. Os exércitos amorreus, apesar do ataque surpresa, eram numerosos e bem treinados. Quando se recuperaram do choque inicial, organizaram uma retirada estratégica, não uma fuga desesperada. Eles sabiam que se conseguissem chegar às suas cidades fortificadas, poderiam resistir a um cerco prolongado. Josué percebeu imediatamente o perigo. Se aqueles 5 exércitos escapassem e se entrincheirassem em suas fortalezas, Israel teria que enfrentar múltiplos cercos simultâneos, uma situação logística impossível. A janela de oportunidade para uma vitória decisiva estava se fechando rapidamente. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer no campo de batalha. Enquanto os amorreus fugiam pela estrada que desce de Bet-Horon para Azeca, o céu começou a escurecer de forma antinatural. Não eram nuvens normais. Era como se o próprio céu estivesse se armando para a guerra. Repentinamente, começou a cair granizo do céu. Mas não era granizo comum. A Bíblia descreve pedras de gelo do tamanho que matavam instantaneamente. Imagine a cena. Soldados amorreus correndo em pânico enquanto projéteis de gelo mortais caíam como artilharia celestial, atingindo apenas os inimigos de Israel. O texto bíblico registra algo impressionante. Morreram mais pela pedra da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Era como se Deus estivesse usando as forças meteorológicas como armas de guerra de precisão. O granizo atingia os inimigos, mas poupava completamente os soldados israelitas que estavam no mesmo campo de batalha. Meteorologistas modernos tentam explicar este fenômeno, mas enfrentam um problema. Não existe registro histórico de granizo seletivo. Tempestades de granizo seguem padrões meteorológicos naturais. Elas não distinguem entre amigos e inimigos. O que aconteceu naquele dia desafiou completamente as leis da meteorologia.
Mas Josué percebeu algo mais preocupante que o granizo sobrenatural. O dia estava passando rapidamente e muitos inimigos ainda estavam escapando. A geografia da região trabalhava contra Israel. Havia múltiplas rotas de fuga, vales escondidos, cidades próximas onde os amorreus poderiam se refugiar. Em batalhas antigas, a luz do dia era crucial. Lutar na escuridão era extremamente perigoso e ineficaz. Soldados não conseguiam distinguir entre amigos e inimigos. Estratégias se tornavam impossíveis de coordenar e feridos não podiam ser resgatados adequadamente. Quando o sol se punha, as batalhas geralmente paravam até o amanhecer. Josué calculou rapidamente. Ao ritmo atual, quando a noite caísse, milhares de inimigos teriam escapado. Eles se reagrupariam, se reforçariam e Israel perderia a vantagem estratégica que havia conquistado com tanto esforço. A oportunidade de uma vitória definitiva estava literalmente se pondo com o sol. Foi neste momento de crise militar que Josué tomou a decisão mais audaciosa da história humana. Diante de todo o exército de Israel, na presença de milhares de testemunhas, ele fez algo que nenhum general havia tentado antes ou depois. Comandou os astros celestiais. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Imagine o silêncio que deve ter tomado conta do campo de batalha naquele momento. Soldados israelitas pararam de lutar e olharam para seu comandante em choque. Inimigos amorreus cessaram sua fuga por um instante, perguntando-se se haviam ouvido corretamente. Um homem acabara de dar ordens ao sol e à lua como se fossem seus subordinados. Na mentalidade antiga, os corpos celestes eram considerados divindades. Povos pagãos adoravam o sol como um deus supremo, a lua como uma deusa poderosa. A ideia de que um mortal pudesse comandar estes deuses era absolutamente blasfema e impossível. Mas Josué não estava falando com divindades pagãs. Ele estava se dirigindo ao Criador do universo, aquele que havia estabelecido o Sol e a Lua em suas órbitas desde o princípio. Ele não estava desafiando as leis da natureza, estava apelando ao legislador que havia escrito essas leis. E então aconteceu o impossível. O sol parou. Não diminuiu sua velocidade gradualmente, não começou a se mover mais devagar, simplesmente parou, como se um botão de pausa cósmico tivesse sido pressionado. A lua também cessou seu movimento no vale de Aijalon, criando uma configuração astronômica que jamais havia sido vista antes ou depois. A Bíblia registra, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Cientistas modernos calculam que para o Sol aparecer estacionário no céu por aproximadamente 24 horas, a Terra teria que parar completamente sua rotação. Isso criaria forças gravitacionais e inerciais que deveriam ter destruído toda a vida no planeta. Oceanos se deslocariam, placas tectônicas se chocariam, a atmosfera continuaria se movendo enquanto a superfície parasse, criando ventos de mais de 1.600 km/h. Mas nada disso aconteceu. O milagre não foi apenas parar a rotação da Terra, foi proteger toda a vida no planeta das consequências catastróficas dessa parada. Deus suspendeu não apenas as leis do movimento planetário, mas também todas as leis físicas que tornariam esse milagre destrutivo. Enquanto o Sol permanecia imóvel sobre Gibeon, algo extraordinário estava acontecendo do outro lado do planeta. O milagre que Josué havia pedido não afetou apenas Israel. Ele alterou a experiência de tempo de toda a humanidade. E as evidências históricas deste evento são mais abundantes do que você imagina. Na China antiga, registros da dinastia Yao
documenta um dia extraordinariamente longo que coincide perfeitamente com a cronologia bíblica. Os anais chineses falam de um dia em que o Sol não se pôs por um período impossível, causando grande preocupação entre os astrônomos imperiais. Para uma civilização que baseava seu calendário e rituais religiosos nos movimentos celestes, este evento foi traumático o suficiente para ser registrado permanentemente. No México, os astecas preservaram lendas sobre um dia em que o Sol ficou parado no céu, recusando-se a completar sua jornada normal. Seus códices antigos descrevem como os sacerdotes realizaram rituais desesperados, tentando convencer o Deus Sol a retomar seu movimento. O fato de civilizações completamente isoladas umas das outras terem registros similares não pode ser coincidência. No Egito, hieróglifos descobertos em templos antigos fazem referência a um dia de sol imóvel que causou pânico entre os sacerdotes. O Egito, uma civilização obsessivamente focada em astronomia e calendários precisos, jamais registraria tal evento levianamente. Seus textos descrevem como os rituais diários baseados no movimento solar tiveram que ser interrompidos, causando confusão religiosa massiva. Mas as evidências não param por aí. Na Grécia Antiga, Heródoto, o pai da história, menciona relatos de um dia anormalmente longo que teria ocorrido em tempos remotos. Embora ele não forneça detalhes específicos, a menção é significativa porque Heródoto era conhecido por sua meticulosidade em verificar fontes históricas. Os povos da Polinésia também preservaram tradições orais sobre um dia em que o Sol esqueceu de se mover. Essas lendas foram passadas de geração em geração por milhares de anos, mantendo consistência notável nos detalhes sobre um evento astronômico impossível. Agora, vamos examinar as implicações científicas do que realmente aconteceu. Para que o Sol aparentasse estar parado no céu por aproximadamente 24 horas, a rotação da Terra teria que cessar completamente. Isso significa que um ponto na superfície terrestre, que normalmente se move a aproximadamente 1.670 km/h no Equador, teria que parar instantaneamente. As leis da física newtoniana predizem que tal parada causaria catástrofes globais inimagináveis. A água dos oceanos continuaria se movendo por inércia, criando tsunamis de proporções continentais. Montanhas se deslocariam. A atmosfera, mantendo seu momentum, geraria ventos supersônicos que varreriam toda a vida da superfície terrestre. Placas tectônicas, subitamente livres da força centrífuga que normalmente as mantém em equilíbrio dinâmico, se chocariam violentamente. Terremotos de magnitude impossível sacudiriam cada centímetro do planeta. Vulcões entrariam em erupção simultaneamente. A própria crosta terrestre se racharia como uma casca de ovo. Mas nada disso aconteceu. Isso nos leva a uma conclusão científica inescapável. O milagre do dia longo de Josué não foi apenas a suspensão da rotação terrestre. Foi a suspensão simultânea de centenas de leis físicas que tornariam tal evento destrutivo. Deus não apenas parou o planeta, ele protegeu toda a vida nele das consequências naturais dessa parada. Alguns cientistas cristãos propuseram teorias alternativas para explicar o fenômeno sem violar completamente as leis da física. A teoria da refração atmosférica sugere que condições atmosféricas únicas poderiam ter criado uma ilusão óptica, fazendo o Sol parecer imóvel. Mas essa teoria não explica como múltiplas civilizações ao redor do mundo experimentaram anomalias temporais simultâneas. Outros propuseram que um campo gravitacional externo, talvez de um corpo celeste massivo passando próximo à Terra, poderia ter sincronizado perfeitamente com a rotação terrestre, criando a ilusão de que o Sol havia parado. Mas tal evento
teria sido detectado por astrônomos antigos em todo o mundo como uma perturbação celeste massiva, e não há registros de cometas ou asteroides gigantes naquela época. A teoria mais intrigante vem da mecânica quântica moderna. Alguns físicos teóricos sugerem que em um universo onde tempo e espaço são relativos, um ser que existe fora dessas dimensões poderia manipular a percepção temporal localmente sem afetar a estrutura cósmica global. Mas mesmo essa teoria requer a aceitação de uma inteligência transcendente capaz de operar além das leis naturais. De volta ao campo de batalha, o efeito psicológico do Sol imóvel foi devastador para os exércitos amorreus. Imagine ser um soldado pagão, criado acreditando que o Sol é uma divindade suprema, e de repente ver esse Deus obedecendo aos comandos de um general inimigo. O terror metafísico que deve ter tomado conta dessas tropas foi tão destrutivo quanto qualquer arma física. Muitos soldados amorreus simplesmente largaram suas armas e fugiram em pânico absoluto. Outros ficaram paralisados pelo medo, incapazes de processar o que estavam presenciando. Comandantes experientes que haviam enfrentado todas as situações imagináveis de batalha encontraram-se completamente perdidos diante de um fenômeno que desafiava toda a lógica militar. Para os israelitas, o efeito foi oposto. Ver seu comandante exercer a autoridade sobre os próprios astros celestes infundiu neles uma confiança sobrenatural. Eles não estavam apenas lutando uma batalha militar. Estavam participando de uma demonstração cósmica do poder de seu Deus. O dia extra de luz solar permitiu que Israel completasse uma das vitórias mais decisivas da história militar antiga. Não apenas derrotaram os 5 exércitos amorreus, mas perseguiram os fugitivos até suas próprias cidades, capturando os 5 reis e eliminando completamente a ameaça militar na região central de Canaã. Mas o impacto do milagre transcendeu o campo de batalha imediato. Notícias do homem que comandou o Sol se espalharam por todo o mundo antigo, estabelecendo a reputação de Israel como um povo protegido por um Deus que podia alterar as próprias leis do cosmos. Quando o Sol finalmente retomou seu curso normal, após aquele dia impossível, o mundo havia mudado para sempre. Não apenas no sentido militar ou político, mas na própria compreensão humana sobre os limites entre o possível e o impossível. O que aconteceu nas horas seguintes ao milagre revelou que Deus havia orquestrado não apenas um evento astronômico, mas uma demonstração completa de sua soberania sobre todos os aspectos da criação. Os 5 reis amorreus, Adonisedeque, de Jerusalém, Oão de Hebrom, Pirão de Jarmute, Jafia de Laquis e Debir de Eglon, haviam fugido em pânico durante a batalha e se escondido em uma caverna em Maquedá. Imagine o terror desses homens que, horas antes, se consideravam os senhores da guerra de Canaã. Eles haviam presenciado um de seus inimigos comandar o próprio Sol, como se fosse um soldado subordinado. A descoberta do esconderijo dos reis não foi acidental. Soldados israelitas relataram a Josué a localização exata da caverna, como se fossem guiados por uma inteligência superior. Josué, demonstrando tanto sabedoria militar quanto simbolismo profético, ordenou que pedras grandes fossem roladas na entrada da caverna, selando os reis dentro até que a batalha terminasse completamente. Era uma estratégia psicológica brilhante. Enquanto a notícia se espalhava de que os 5 reis mais poderosos da região estavam presos como ratos em uma caverna, as cidades cananitas restantes perderam qualquer esperança de resistência organizada. Se seus líderes supremos haviam sido reduzidos a fugitivos escondidos, que chance tinham eles contra um povo cujo Deus controlava os astros celestes? Mas Josué não estava apenas conduzindo uma campanha militar. Estava executando um julgamento divino.
Quando a batalha terminou e todos os inimigos foram perseguidos até suas cidades, ele ordenou que os reis fossem trazidos da caverna. O que aconteceu em seguida foi uma das demonstrações mais poderosas de autoridade divina já registradas na história. Josué chamou todos os homens de guerra de Israel e disse aos capitães que haviam ido com ele: chegai-vos, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. Na cultura antiga do Oriente Médio, colocar o pé sobre o pescoço de um inimigo derrotado era o símbolo máximo de vitória total e dominação absoluta. Mas havia algo profundamente profético neste ato. Josué disse aos seus comandantes: não temais, nem vos espanteis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Era uma promessa que se estenderia por todas as batalhas futuras. O mesmo Deus que havia parado o sol continuaria dando vitórias impossíveis ao seu povo. Depois desta demonstração simbólica, Josué executou os 5 reis e os pendurou em 5 madeiros até o pôr do sol. Quando as estrelas apareceram, seguindo seu curso normal pela primeira vez em 2 dias, os corpos foram tirados e lançados na mesma caverna onde os reis haviam se escondido. Grandes pedras foram colocadas na entrada, criando um memorial permanente da justiça divina. O impacto psicológico desta execução reverberou por toda Canaã. Estes não eram reis menores ou chefes tribais, eram os governantes das cidades mais poderosas da região. Jerusalém, a futura cidade de Davi, estava entre os reinos derrotados. A mensagem era clara: nenhum poder terreno poderia resistir ao Deus de Israel. Mas as consequências do dia longo se estenderam muito além das fronteiras de Canaã. Registros históricos de civilizações distantes mostram que o evento causou reformulações em calendários, mudanças em rituais religiosos e questionamentos profundos sobre a natureza da realidade cósmica. No Egito, sacerdotes tiveram que recalcular suas previsões astronômicas. O complexo sistema de calendário egípcio, baseado em observações celestiais precisas, foi permanentemente alterado. Textos hieroglíficos descobertos em templos fazem referência a ajustes feitos após o dia do sol imóvel, sugerindo que eles reconheceram a necessidade de corrigir seus cálculos após o evento. Na Babilônia, famosa por seus astrônomos e matemáticos, tabletes cuneiformes foram descobertos descrevendo anomalias celestiais que correspondem cronologicamente ao milagre de Josué. Os babilônios, que veneravam corpos celestes como divindades, foram forçados a reexaminar suas crenças fundamentais sobre a ordem cósmica. Cientistas modernos que estudam o fenômeno enfrentam um dilema fascinante. Se realmente aconteceu uma parada na rotação terrestre, deveria haver evidências geológicas detectáveis, camadas sedimentares interrompidas, formações rochosas anômalas, registros de marés extraordinárias. Curiosamente, algumas dessas evidências foram encontradas. Geólogos identificaram camadas sedimentares em várias partes do mundo que mostram interrupções súbitas em padrões de deposição, datadas aproximadamente da época de Josué. Embora não seja prova definitiva, essas anomalias são consistentes com eventos catastróficos globais que foram misteriosamente contidos antes de causar destruição total. Mais intrigante ainda são as descobertas de NASA relacionadas ao dia perdido. Em cálculos computacionais para missões espaciais, engenheiros descobriram que falta aproximadamente um dia nos registros astronômicos históricos. Embora céticos argumentem que isso pode ser explicado por imprecisões em calendários antigos, a coincidência é notável. O astrônomo Harold Hill, que trabalhou no programa espacial americano, relatou que computadores da NASA detectaram esta discrepância ao calcular posições planetárias para missões futuras. Segundo Hill,
Quando os dados foram verificados, o dia perdido correspondia quase exatamente ao período descrito no livro de Josué. Embora essa afirmação seja controversa e alguns questionem sua veracidade, ela levanta questões fascinantes sobre como eventos bíblicos podem deixar marcas detectáveis na própria estrutura do tempo cósmico. Para os israelitas, no entanto, as implicações eram muito mais práticas e imediatas. O milagre do dia longo não foi apenas uma demonstração de poder, foi a chave que abriu toda a terra prometida para a conquista. Após a vitória em Gibeon e a execução dos 5 reis, a resistência cananita entrou em colapso total. Cidade após cidade se rendeu sem luta, ou foi conquistada com facilidade surpreendente. O terror do povo cujo Deus comanda o sol havia se espalhado por toda a região, quebrantando o moral inimigo antes mesmo das batalhas começarem. Décadas depois daquele dia impossível, quando Josué já era um homem idoso próximo da morte, ele reuniu todo o povo de Israel para suas palavras finais. Diante de milhões de testemunhas, muitas das quais haviam presenciado pessoalmente o milagre do sol parado, ele fez uma declaração que ecoaria através dos séculos: "Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Mas por que essa escolha era tão crucial? Porque Josué havia compreendido algo fundamental sobre aquele dia extraordinário. Não foi apenas um milagre militar ou astronômico. Foi uma revelação permanente sobre a natureza de Deus e sua relação com aqueles que lhe são fiéis. O homem que havia comandado o sol sabia que estava deixando para a posteridade mais que conquistas territoriais. Estava deixando um testemunho eterno do poder ilimitado de Deus. O impacto do dia longo se estendeu muito além da geração de Josué. Quando Davi enfrentou Golias séculos depois, sua confiança não vinha apenas de experiências pessoais com leões e ursos. Ele havia crescido ouvindo sobre o dia em que seu ancestral Josué havia ordenado ao sol que parasse, e o sol obedeceu. Essa história moldou sua compreensão de que para Deus não existem impossíveis. Quando Salomão construiu o templo e orou pela primeira vez naquele local sagrado, suas palavras ecoaram a mesma fé que Josué havia demonstrado. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Salomão entendia que servia ao mesmo Deus que havia alterado as órbitas celestiais para dar vitória ao seu povo. Profetas como Isaías e Abacuque fizeram referências diretas ao milagre de Josué em suas profecias. Isaías escreveu: "O sol e a lua param nas suas moradas, à luz das tuas setas que andam, ao resplendor do relâmpago da tua lança." Não, eram apenas metáforas poéticas. Eram referências históricas a um evento que havia se tornado parte da identidade nacional de Israel. Mas talvez o impacto mais profundo do dia longo tenha sido na compreensão humana sobre a natureza do tempo e da eternidade. Antes daquele dia, o tempo era visto como uma força imutável. Um rio que flui sempre na mesma direção, impossível de parar ou alterar. Josué provou que o Criador do tempo não está sujeito às limitações temporais que ele mesmo estabeleceu. Isso tem implicações teológicas profundas que se estendem até hoje. Se Deus pode parar o tempo, ele existe fora do tempo. Se ele pode alterar as leis físicas que governam o universo, ele não está limitado por essas leis. O milagre de Josué foi uma janela para a eternidade, uma demonstração de que existe uma realidade além das dimensões físicas que experimentamos. Cientistas modernos que estudam o evento enfrentam questões que transcendem a física tradicional. O físico teórico Hugh Ross argumenta que o milagre de Josué é consistente com nossa compreensão atual sobre relatividade temporal. Se Deus
Existe em múltiplas dimensões, além das 4 que conhecemos, 3 espaciais e uma temporal. Ele poderia manipular nossa experiência de tempo sem violar suas próprias leis naturais em dimensões superiores. A mecânica quântica moderna também oferece perspectivas intrigantes. O princípio da incerteza de Heisenberg sugere que a realidade física é muito mais fluida do que a física clássica assumia. Se partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas, talvez eventos macroscópicos, como a rotação planetária, também possam ser alterados por uma consciência superior. Mas para além das especulações científicas, o legado do dia longo permanece como um desafio direto ao materialismo moderno. Nossa era tecnológica tendeu a relegar milagres bíblicos ao reino da mitologia ou simbolismo, mas o evento de Josué resiste a essas tentativas de redução. É específico demais, bem documentado demais e tem evidências históricas paralelas demais para ser facilmente descartado. O astrônomo cristão Donald D. Young dedicou décadas ao estudo do dia longo de Josué, compilando evidências de múltiplas culturas antigas que registraram anomalias solares correspondentes. Sua pesquisa demonstra que pelo menos uma dúzia de civilizações independentes documentaram eventos celestiais extraordinários que coincidem cronologicamente com o relato bíblico. Para crentes modernos, a história de Josué oferece esperança em situações impossíveis. Quando enfrentamos circunstâncias que parecem intransponíveis, quando o tempo parece estar se esgotando, quando os inimigos parecem esmagadoramente superiores, lembramo-nos do homem que orou pedindo mais tempo e Deus parou o sol. Mas há uma lição ainda mais profunda. Josué não parou o sol por capricho pessoal ou ambição militar. Ele o fez para completar a justiça divina, para proteger os fracos, para estabelecer o reino de Deus na terra. O milagre veio como resposta a uma oração que estava alinhada com os propósitos eternos de Deus. Isso nos ensina que quando nossas orações estão sincronizadas com a vontade divina, quando buscamos não nossa glória, mas sua justiça, não existem limitações no que Deus pode fazer através de nós. Ele pode parar o tempo, alterar as leis da natureza, mover montanhas, literalmente. O dia longo de Josué permanece como um dos eventos mais extraordinários da história humana. Desafia nossas suposições sobre realidade, questiona nossas limitações sobre o possível e oferece esperança de que o Deus que criou o universo ainda intervém na história humana quando seus propósitos eternos estão em jogo. Hoje, quando você enfrenta seus próprios gigantes impossíveis, lembre-se, você serve ao mesmo Deus que atendeu à oração de Josué e parou o sol. Não existe situação grande demais para ele. Não existe tempo curto demais para seus milagres. Não existe inimigo forte demais para sua vitória. Se essa história impactou sua fé, compartilhe para que outros também descubram o poder ilimitado de um Deus que controla não apenas nossas vidas, mas o próprio cosmos. Deixe seu like e se inscreva para mais evidências de que servimos a um Deus de impossíveis, que ainda opera milagres hoje.